Sabemos que a vida no Ártico é muito, é muito frio, muito difícil. Porém, a gente sabe que nem toda criatura sobrevive às condições lá. Mas há um peixe que gambiarra evolutiva mostra que geneticamente tem condições de sobreviver no Ártico e reproduzir, o que é o mais interessante. A partir do momento que aquela criatura tem adaptações que o capacitam a sobreviver e passar seus genes para frente, assim é a evolução. A nossa história começa com um artigo que podemos encontrar no Google. O genoma do peixe-gelo revela adaptações a ambientes antárticos extremos. Uma equipe multinacional de pesquisadores sequenciou com sucesso o genoma do peixe-gelo da Antártica, o Chaenocephalus aceratus, abrindo uma janela genética em peixes que evoluíram nos últimos 77 milhões de anos para sobreviver em temperaturas extremas da Antártida. Os icefishes antárticos são membros da família Chanitidae. Essas criaturas de sangue branco habitam o ambiente marinho mais frio da Terra. São os únicos invertebrados que não possuem glóbulos vermelhos funcionais e genes de hemoglobina funcionais. O sangue do peixe-gelo transporta oxigênio apenas em solução física, resultando em uma capacidade de transporte de oxigênio por unidade de volume sanguíneo de apenas 10% daquela em peixes notogenoides antárticos de sangue vermelho intimamente relacionados. O peixe-gelo de barbatana negra, juntamente com outras 5 espécies, entre as 16 espécies reconhecidas de peixe-gelo, também não possuem proteínas de ligação ao oxigênio, chamada mioglobina. Os peixes-gelo desenvolveram um mecanismo que parece compensar a perda dessas proteínas de ligação ao oxigênio, incluindo corações enormes, um volume sistólico aumentando em relação ao tamanho do corpo, sistemas vasculares aprimorados e alterações de densidade e morfologia mitocondrial. Em um ser humano, essas características normalmente sinalizariam doenças. Essas adaptações, no entanto, ajudam os peixes a sobreviver, disse o professor John Foster White, da Universidade de Oregon, coautor principal do estudo. Os peixes-gelo são exemplo do que Charles Darwin chamou de destroços da vida antiga, nós de gambiarras evolutivas. Eles divergiram dos ancestrais de Stick Black e perdendo muitas características comuns às suas formas ancestrais, à medida que evoluíam. Entre os genes que desapareceram durante os meses de noite e meses da luz solar na região polar estavam aqueles ligados aos ritmos circadianos. As populações de peixe de gelo apareceram pela primeira vez no final do Plioceno, depois que as temperaturas da superfície da Antártida caíram 2,5 graus Celsius, cerca de 77 milhões de anos atrás. Eles divergiram da linha de seus ancestrais comuns, os Stick e Stickleback. Então, desenvolveram fenotipos que foram bem mais adaptados ao frio, contou o professor Manfred, pesquisador da Universidade de Julius Maximilian de Augsburg e Universidade de Texas A&M, para ajudar a investigar a base genômica para essas adaptações evolutivas extremas. O professor de Foster White, o professor Short e seus
colegas sequenciaram o genoma do peixe-gelo de barbatana negra. Eles coletaram peixes-gelo da barbatana negra em cerca de 30,5 centímetros de comprimento, de várias profundidades, perto da estação Kim Sejong e do estreito de Bransfield Ocidental, ao longo da Península Antártica. Junto com o DNA genômico retirado da fêmea, o RNA foi extraído de 12 tecidos: cérebro, olho, brânquia, coração, intestino, rim, fígado, músculo, ovário, peixe, ou seja, pele do peixe, baço e estômago, para ajudar a entender quais genes cada órgão usa. Os cientistas mapearam 30.763 genes codificadores de proteína e como eles se localizam ao longo dos cromossomos. Peixe-gelo e outros peixes nototenoides experimentaram mudanças genéticas que produziram proteínas anticongelantes para ajudá-los a sobreviver. Uma adaptação descoberta da década de 1970. O mapeamento completo ajuda a colocar essa descoberta em um contexto genômico. Disseram eles. A montagem do genoma é um mapa de ligação. Revela estabilidade notável. O conteúdo de 24 cromossomos entre peixes ósseos, incluindo medaka, peixe-arroz japonês, robalo europeu e o peixe-gelo de barbatana negra, abrangendo 110 milhões de anos, especialmente quando comparado com alterações cromossômicas em mamíferos ao longo do mesmo tempo e período. A maior divergência envolveu os genes de Icefish e do robalo, sugerindo mudanças no frio. Nossos resultados mostram que o número de genes envolvidos na proteção contra danos causados pelo gelo, incluindo genes que codificam as glicoproteínas anticongelantes, é fortemente expandido do genoma do peixe-gelo, disse o professor Shatton. Os peixes-gelo evoluíram de peixes que viviam no fundo e não tinham bexiga natatória, um órgão que se desenvolve com nossos pulmões, mas depois perde a ligação com a faringe e se enche de gás. A maioria dos peixes, exceto os que se alimentam no fundo, tem e isso os ajuda a manter a posição na coluna d'água, disse o professor Foster White. Quando a maioria das espécies de peixe distinguiu ao redor da Antártica, à medida que as águas esfriaram, os peixes-gelo evoluíram para ocupar a coluna de água do Oceano Antártico. Um dos maiores desafios é que eles enfrentaram ao sair do fundo sem uma bexiga natatória. Eles provavelmente limitaram a mineralização de seus ossos e a parte mais densa de nossos corpos. Acumularam lipídios, que são mais leves que a água. Pense no azeite que flutua na superfície d'água em uma panela prestes a cozinhar espaguete. Os resultados apareceram na revista Nature Ecology Evolution. Então, pessoal, agora vamos ver os resultados. Genoma de peixe-gelo de barbatana negra antártica revela adaptações em ambientes extremos. Os Icefishes, subordem Notrotenoide, família Chanitidae, e são os únicos vertebrados que não possuem genes funcionais de hemoglobina e glóbulos vermelhos. Aqui relatamos o mapa de montagem de ligação de genoma de alta qualidade para o peixe-gelo da Antártica, o Chanenophalus aceratus. Destacamos diversas características genômicas evoluídas por Teleosteo nototenoide, incluindo os peixes-gelo, divergiram da linhagem Esgana gasta cerca de 77 milhões de anos atrás e posteriormente evoluíram fenótipos adaptados ao frio. À medida que o Oceano Ártico esfriava, temperaturas abaixo de zero, nossos resultados mostraram que os genes envolvidos na proteção contra danos causados pelo gelo
incluindo genes que codificam a glicoproteína anticongelante. As proteínas da zona película são altamente expandidos do genoma do peixilo. Além disso, genes que codificaram enzimas que ajudaram a controlar o estado de redox celular, incluindo membros da SOD3 e NGO1 família de genes, são expandidas, provavelmente com adaptações evolutivas e concentração relativamente alta do oxigênio desenvolvido em águas frias antárticas, em contraste a alguns regulatórios cruciais da homeostase circadiana, Fly-Etergenes, então ausente no genoma de S-Fish, sugerindo o controle comprometido de ritmos biológicos no ambiente da luz polar. A disponibilidade da sequência genômica do peixe-gelo acelerará nossa compreensão da adaptação a ambientes antárticos extremos. Os peixes da Antártica habitavam o ambiente marinho mais frio da Terra. Esses animais notáveis são os únicos vertebrados que não possuem glóbulos vermelhos funcionais, genes de hemoglobinas funcionais. Eles são sangue branco. Sangue dos peixes-gelo transporta oxigênio apenas em solução física, resultando na capacidade de transporte de oxigênio por unidade de volume sanguíneo inferior a 10% daquela em peixes nototenoides antártico de sangue vermelho, relacionado ao peixe-gelo de barbatana negra, ou Chaenocéphalos anceratus, juntamente com 5 novas outras espécies. Entre as 16 espécies conhecidas são peixe-gelo, ou Chanetide, dentro dos teleósteos nototenoides. Também não possui mioglobina cardíaca. Peixes-gelos desenvolveram um mecanismo que apareceram compensar a perca dessas proteínas de ligação ao oxigênio, incluindo corações enormes, com volume sistólico aumentado em relação ao tamanho do corpo, sistemas vasculares aprimorados e alterações de densidade e morfologia mitocondrial. Os nototenoides ancestrais tinham sangue vermelho, mas não tinham mioglobina em seu músculo esquelético. Eles viviam no fundo do oceano, não tinham bexiga natatória, gerador de flutuabilidade. À medida que a Antártida esfriou, finalmente atingindo 1,9 graus Celsius no Alto Antártico, cerca de 10 a 14 milhões de anos atrás. Nichos ecológicos e abriram nos quais os nototenioides irradiaram devido às mudanças adaptativas para a tolerância ao frio, incluindo glicoproteínas anticongelantes em larvas e adultos, e proteínas de cólium de ovo resistente ao gelo ao redor dos embriões. Os nototenioides, vivendo um constante frio, desenvolveram resposta ao choque térmico substancialmente não convencional, a partir desses ancestrais bentônicos. 8 táxons notenoides, incluindo os ice-fishes, evoluíram para explorar a coluna de água rica em alimentos através do aumento da flutuabilidade, o que foi alcançado pela redução de elementos densamente mineralizados, como ossos e escamas, aumento dos depósitos de lipídios. Alguns peixes-gelo tornaram-se alimentadores de emboscadas, concomitantemente adaptações craniofaciais e possivelmente uma diminuição na demanda metabólica do oxigênio, para ajudar a investigar a base genômica para essas adaptações evolutivas extremas. Sequenciamos o genoma do peixe-gelo de barbatana negra. Montagem e anotação do genoma. O genoma de um peixe-gelo de barbatana negra antártica, fêmea de Península Antártica, figuras 1 e 2 suplementares, foi sequenciado por tecnologia em tempo real da molécula única com o instrumento Pachyville-Sequel, produzindo 90 vezes cobertura de genoma, um comprimento médio de 13 kilobases. Tabela suplementar. O tamanho do genoma foi estimado na análise de K-MER, usando o software Jellyfish, em 1,1 partes de gigabase. O genoma montado em Falcon 1 VIP continha 3.582 contigs, totalizando 1,6 pares de gigabase, com tamanho de contig N50 de 1,5 pares de megabases. MB, tabela 1. Avaliação de genoma para completude em base de músculo.
Identificar 8,9 de genes completos e 3,6 fragmentos de conjunto de dados Actinopterygii de 4.584 genes, tabela suplementar. O genoma do peixe-gelo contém 30.773 genes codificadores de proteínas, inferidos na base da previsão combinada de genes AB e NITU, busca de homologia e mapeamento de transcrição, a tabela 1, tabela suplementar 3 e 4. A transcriptonômica de RNA pequeno, 5 de tecidos, facilitou a anotação de microRNAs e miRNAs, identificando 29 genes de miRNA que produziram 364 miRNAs maduros únicos. O genoma do peixe-gelo contém 50,4 sequências repetitivas, e maioria das quais 47,4 do genoma total. São elementos disponíveis. A tabela suplementar e nota complementar. Inferir a história dos elementos repetitivos, calculando a idade relativa das cópias, elementos transponíveis através de análise de distância de Kimura e comparações de altos teleósteros. Nota complementar. Revelou uma explosão recente de transpósons do DNA, elemento de intercalados longos e curtos. O estado é consistente com a hipótese que a exposição de fortes mudanças ambientais com esfriamento de temperaturas abaixo de zero é uma série de ciclos de glaciação e degraciação levaram à mobilização massiva do elemento transponíveis. Abaixo temos mais. Por enquanto, aqui fica um pouco sobre os resultados. E você gosta do nosso conteúdo, vou deixar aqui as figuras e também os resultados. Você pode ler também o artigo que eu vou linkar aqui no nosso vídeo. Um grande abraço a todos. Estamos juntos sempre. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, curta, compartilhe. Um grande abraço a todos.